Você já percebeu que quanto mais você se entrega, menos as pessoas demonstram interesse em te procurar? Que quanto mais disponível você está, mais parece ser esquecida? Isso não é coisa da sua cabeça. Existe algo na forma como você gerencia o seu tempo, suas falas e a sua presença que muda completamente a maneira como os outros enxergam você. E o ponto mais importante é este: você não precisa se transformar em outra pessoa, apenas ajustar a forma como se coloca diante dos outros. Hoje você vai descobrir algo que pouquíssimas mulheres compreendem. A maneira como você constrói espaço pode mudar totalmente o interesse de alguém por você, sem pressionar, sem insistir, apenas fazendo pequenos ajustes que impactam diretamente o modo como essa pessoa pensa em você mesmo quando você não está ali. Você vai aprender 5 orientações simples e diretas para que não precise estar o tempo todo disponível e, mesmo assim, continue presente onde realmente importa, na sua própria autoestima. Se ainda não me conhece, eu sou Jung e a Alma, psicólogo e filósofo. E neste canal trazemos de forma simples e aplicável os ensinamentos do nosso querido Carl Jung. Por isso, te convido a curtir e se inscrever agora para não perder os próximos conteúdos. Pronta? Vamos lá. Primeira chave: como se afastar sem que isso pareça um castigo e sem precisar correr atrás dele sozinha. Existe um jeito de se afastar que desperta ciúme, e existe outro que marca para sempre. Uma sensação é de vingança, a outra é de magnetismo, e é exatamente aqui que muitas mulheres se confundem sem perceber, porque o segredo não está em sumir, e sim em saber se retirar com classe. Quando você age guiada pela raiva, a outra pessoa interpreta isso como castigo. Quando você age a partir do seu próprio poder, sua imagem fica girando na cabeça dela como um eco que não a deixa em paz. E o mais incrível é que ele nem vai entender exatamente o porquê. Ele só vai sentir que precisa de você por perto, que sua falta pesa, e que algo dentro dele começa a te procurar, mesmo que ele não verbalize isso. Mas apenas ficar calada não é suficiente para gerar esse efeito. Existe uma forma certa de se retirar sem parecer drama, sem parecer guerra. E hoje vou te mostrar exatamente como. Preste bastante atenção. Tem um exemplo que ilustra isso muito bem. O nome dela é Yesenia. Ela não era do tipo que queria se vingar, nem do tipo que dava explicações sem fim. Mas, no fundo, ela já sabia que estava se entregando demais. Estava sempre presente, sempre solícita, atenciosa, e mesmo assim, ele começava a agir como se tudo aquilo fosse normal. Respostas demoradas, encontros de última hora, nenhuma vontade real de evoluir a relação. E toda vez que ela recuava um pouco, ele reagia com irritação ou frieza, como se a distância dela fosse uma ofensa, como se ela estivesse o punindo, e isso machucava mais do que ela gostaria de admitir. Um dia, em meio a todo aquele cansaço emocional, ela me disse uma frase que ficou marcada. Não quero me afastar e magoá-lo, mas também não consigo seguir sendo a única que sustenta tudo isso. E foi naquele instante que entendi que ela não precisava de um plano para desaparecer, e sim de uma forma elegante de se desapegar, de criar uma distância que ainda não existia. Não um grito, mas uma mensagem silenciosa. Então, mostrei a ela o caminho. Você não vai bloqueá-lo, não vai deixar um discurso de despedida, não vai sumir de forma dramática, você simplesmente vai se retirar de cena com a certeza de que não precisa mais provar seu valor. E foi exatamente isso que ela fez. Certa tarde, depois de receber mais uma mensagem vazia, ela respondeu: "Vou ficar um tempo sem o celular. Te leio mais tarde." Simples, sem reclamação, sem cobrança, sem qualquer intenção de ferir. E durante as horas seguintes, ela não checou o telefone, não postou indiretas, não cedeu à vontade de quebrar aquele silêncio só para ver se ele se manifestaria. Foi treinar, leu um livro que estava parado havia tempo, cuidou de si mesma, se recolheu no próprio mundo, e quando voltou a olhar o celular, ele ainda não tinha escrito. Mas isso não a abalou.
porque ela já não estava no modo espera, e sim no modo de retomar sua própria vida. Então, sem aviso, ele escreveu: "Foi um dia corrido. Como você está?" E foi aí que a coisa ficou interessante. Ele não só respondeu rápido depois, como passou a escrever com mais frequência, dizendo coisas como: "Hoje pensei em você. Onde você andava? Senti sua falta. Você está bem? Consigo sentir que algo mudou." Yesenia não tinha brigado, não tinha cobrado, não tinha desaparecido por vingança, apenas trocou o motivo do seu afastamento. E quando você faz isso, tudo se transforma. Preste atenção nisto. A mente masculina não reage bem à pressão, mas responde fortemente a sinais silenciosos. E um dos sinais mais fortes é quando uma mulher se afasta com calma, mas com dignidade. Porque essa ausência não é castigo. É um aviso de que a vida dela não para por causa dele, e isso mexe com algo profundo nele. Mas cuidado, isso não tem nada a ver com fingir indiferença. O que importa de verdade é a intenção por trás do gesto. Dizer, vou me afastar para que ele me dê valor, é completamente diferente de dizer, vou me afastar porque estou me esquecendo de mim mesma. A primeira frase gera ressentimento, a segunda gera respeito. E segundo a visão de Carl Jung, essa diferença é essencial, porque ele dizia que tudo o que não vira consciência acaba se tornando destino. Se você não entende o real motivo do seu afastamento, acaba repetindo o mesmo ciclo: distância por raiva, retorno por culpa, ressentimento acumulado. Mas se você decide se afastar a partir do seu próprio centro e não da sua mágoa, o silêncio se transforma em magnetismo e sua ausência vira uma presença que incomoda. Agora, de forma prática, toda vez que sentir que está doando mais do que deveria, aceite a situação como ela é, sem fazer drama, sem explicar demais, sem implorar atenção. Apenas diga com calma: vou ficar um tempo offline. Depois leio o que você quiser me falar. Cuide de você e quando voltar, volte de forma leve, presente, mas sem urgência. Isso vai desestabilizá-lo, porque a cabeça dele estava acostumada com a sua atenção constante e de repente percebe que seu mundo seguiu girando sem escândalo, com coragem. E posso te garantir, a mulher que se retira discretamente é a que fica mais gravada na memória, porque o ego dele não tem do que reclamar, mas a mente dele fica cheia de perguntas sem resposta. E você sabe o que o inconsciente faz quando algo fica em aberto? Continua voltando àquilo. Você está pronta para testar isso? Não estou te incentivando a manipular ninguém, estou te convidando a voltar para o seu centro e agir a partir dali. Deixe que a outra pessoa enxergue, com o tempo, o valor que estava à disposição dela. Se ele perceber isso sozinho, ótimo. Se não perceber, que ao menos te veja à distância, mas com sua dignidade intacta. Porque, como sempre digo, a mulher que não precisa anunciar sua ausência aos quatro ventos é justamente aquela cuja falta se sente com mais força. Segunda chave: como organizar sua rotina para que seja ele quem se adapte ao seu tempo, e não o contrário. Antes de seguir, deixa eu fazer um pedido rápido. Talvez você já acompanhe esse canal há um tempo e ainda não se inscreveu. Não é nada exagerado pedir isso, mas se esses vídeos têm sido úteis para você, se chegam em momentos importantes, considere se inscrever. Hoje em dia, aquele botãozinho vermelho do YouTube é a forma mais simples de mostrar que você quer mais desse tipo de conteúdo. E acredite, isso muda muita coisa. Obrigado por estar aqui. Agora, voltando ao assunto principal. Você sabe qual é um dos sinais mais evidentes de que você perdeu o equilíbrio numa relação? Quando qualquer mensagem dele te tira do eixo. Quando ele te escreve e você larga tudo na hora para responder. Quando ele propõe um encontro e você muda toda a sua agenda para se ajustar a dele. E o pior é que quando ele está livre, é você quem espera. Quando você está livre, é você quem corre atrás. Isso não é romance, é desequilíbrio. E o mais perigoso é que isso acontece sem você nem notar. Aos poucos, sua rotina passa a girar em torno dele.
O problema não é querer estar perto, o problema é a reprogramação inconsciente que isso causa. Muitas mulheres acreditam que, se não estiverem sempre disponíveis, vão perdê-lo. Só que, na real, quando você está sempre disponível, ele deixa de sentir que precisa conquistar nada. E aqui vai uma verdade que incomoda. O comportamento masculino se molda ao ritmo que você permite. Se você sempre se deixa interromper, o inconsciente dele entende que pode contar com isso o tempo todo e se acomoda. Se você muda seus planos por causa dele, o ego masculino registra: não preciso me esforçar, ela está sempre disponível. E o mais triste é que quando você se entrega assim demais, acaba perdendo valor aos olhos dele. Não porque você seja insuficiente, mas porque é assim que o inconsciente funciona. Ele valoriza o que respeita e respeita o que tem estrutura. Vou te contar uma história marcante. O nome dela é Yarelis, uma mulher inteligente, organizada, independente, que se apaixonou por alguém que não tinha essas mesmas qualidades. No começo, ele a conquistou intensamente. Mensagens constantes e espontâneas, encontros surpresa, ligações inesperadas, e ela, feliz, se deixou levar. Mas com o passar do tempo, ele começou a mudar. As mensagens ficaram mais espaçadas, os encontros viravam combinados de última hora sem aviso, e ele ainda comentava: "Você anda meio sumida, né?" Sendo que era ele quem ficava dias sem escrever. Yarelis não entendia o que estava fazendo de errado. Amava tanto que, sem perceber, foi se moldando ao ritmo dele. Respondia mesmo no meio de outras atividades, cancelava compromissos para encontrá-lo, mudava até a rotina da academia só para ter mais tempo livre para ele. Mas quanto mais espaço ela dava, mais sentia que virava uma sombra na vida dele. Ela nunca sabia quando seria procurada, nunca tinha certeza de um horário, era sempre uma opção conveniente. Até que um dia, conversando comigo, ela disse algo que mudou tudo. "Estou cansada de viver na dependência de alguém que nem se importa com a minha rotina." E foi aí que dei a ela uma chave essencial. Quem não se encaixa na sua vida não merece um lugar nela. A partir daquele dia, Yarelis fez algo simples e poderoso. Reorganizou sua própria vida. Definiu 3 horários fixos por dia para responder mensagens, retomou sua rotina, a academia, as refeições, os estudos, seus hobbies. E quando ele escrevia em momentos inconvenientes, ela deixava de correr e dizia: "Hoje minha agenda está cheia, que tal quinta às 18 horas?" No começo, ele ficou confuso, sem entender a mudança, e chegou a perguntar se ela estava brava. Ela respondeu sorrindo: "Não, só estou me dedicando mais a mim mesma." Nos dias seguintes, ele passou a escrever com mais antecedência, perguntando sua disponibilidade e propondo planos com tempo de planejamento. Isso aconteceu porque ele agora precisava se adaptar ao ritmo dela. E quando isso acontece, o respeito floresce. E onde existe respeito, o desejo volta a aparecer. Vou traduzir isso em passos práticos. Primeiro, defina 3 faixas de horário no dia para responder mensagens. Por exemplo, das 9 horas às 10 horas, das 14 horas às 15 horas e das 19 horas às 20 horas. Fora desses horários, guarde o celular e siga sua vida, porque seu tempo vale mais que uma resposta instantânea. Segundo, não aceite planos de última hora que bagunçam sua rotina. Se ele te chamar de improviso, responda com gentileza: "Adoraria, mas meu dia já está organizado. Que tal amanhã?" Terceiro, lembre-se de que seu tempo é um território sagrado e só quem sabe valorizá-lo consegue realmente entendê-lo. Carl Jung dizia que a alma precisa de estrutura para florescer, e sua energia também precisa disso, porque quando você vive em desordem por amor, perde sua própria força. Mas quando você retoma sua rotina, seus rituais, seu espaço, sua presença ganha outro peso, e seu ritmo passa a ser algo que ele não consegue deixar de acompanhar. O homem que percebe sua organização começa a se perguntar como pode fazer parte da sua vida sem desestabilizá-la.
porque a bagunça atrai apego, mas a ordem atrai respeito, e o respeito é o início de uma conexão de verdade. Então pergunto, você está pronta para recuperar o controle da própria vida ou vai continuar dedicando seu tempo a alguém que nem tempo tem para te ver? A mulher que constrói sua própria agenda não espera mais ser encaixada na dele, porque agora é ele quem precisa conquistar espaço na dela. Terceira chave: como escrever mensagens que despertem curiosidade. Não se trata de dificultar as coisas, nem fingir desinteresse, nem escrever como uma máquina sem emoção. Existe uma verdade que você precisa ouvir. O desejo precisa de espaço para respirar, e muitas vezes você acaba sufocando esse espaço sem perceber. Quando você conta tudo instantaneamente, quando responde sem nem pausar por um segundo, quando fornece explicações, justificativas e até sua agenda inteira, você perde algo precioso: o mistério. E não estou falando de manipulação. Estou falando de uma ferramenta psicológica real: a pausa emocional. Carl Jung dizia que a alma precisa de símbolos, não de explicações completas. Isso também vale para o amor, porque o que realmente marca o inconsciente não é o que foi totalmente dito, mas o que foi sugerido e deixado em aberto. E é aqui que entra a chave de hoje. Você vai aprender a escrever de um jeito que não parece jogo, mas que desperta algo nele que faz com que ele volte a escrever sem entender bem o motivo, algo que faz com que ele continue pensando em você mesmo depois de guardar o celular. Foi o que aconteceu com Elimar, uma mulher de coração enorme e o hábito de contar tudo por mensagem. Mal tinha começado a conversar com alguém e já estava contando como se sentia, como tinha sido o dia, quantos problemas enfrentou, o que ele fazia no trabalho, o que pensava sobre a própria infância, até quantas vezes a internet caiu naquela semana. No início ele respondia, mas com o tempo as conversas voltaram mais frias e ele dizia coisas como: "Nossa, que intenso, depois te leio com calma." Elimar achava que era porque estava sendo intensa demais, mas na verdade não era isso. O problema é que ela não deixava espaço nenhum para ele perguntar, nenhum espaço para ele entrar no universo dela por conta própria. Ela entregava tudo de bandeja, sem pausa, sem ar, sem nenhuma emoção guardada. Por isso ele não sentia necessidade de imaginá-la, de procurá-la, de se questionar sobre nada. Já sabia de tudo. Um dia, ela me escreveu frustrada. "Estou cansada de ser sempre eu quem mantém a conversa viva. Se eu não escrever, ela simplesmente morre." E foi aí que ensinei algo que mudou completamente sua forma de se comunicar. Não escreva para preencher o silêncio, escreva para despertar uma reação emocional. E deixe o silêncio fazer o resto do trabalho. A partir daquele dia, Elimar mudou sua abordagem. Passou a responder com frases mais curtas, mas com finais em aberto. Antes ela dizia algo como: "Oi, hoje folguei do trabalho, foi um dia longo, briguei com meu chefe, mas comi algo gostoso, andei pela rua e encontrei uma amiga. Te conto mais depois, mas você deve estar ocupado. Aliás, aconteceram 2 coisas hoje que me fizeram pensar bastante, depois conto." E aí ficava horas em silêncio. O resultado? Ele ficava intrigado. "Está tudo bem? Me conta agora, fiquei curioso." Em outra ocasião ela escreveu: "Hoje ouvi algo no rádio que me lembrou você, só isso." E não respondeu por 6 horas. Ele voltou a escrever 2 vezes seguidas. "O que você ouviu? Foi bom ou ruim?" E quando ela respondeu no dia seguinte: "Foi bom, mas prefiro te contar pessoalmente." Pronto. Ela não foi fria, não foi indiferente, simplesmente deixou espaço, e sua presença cresceu na mente dele. Agora preste atenção. Você não precisa ser especialista em psicologia, só precisa de 3 ajustes simples no seu jeito de escrever. Primeiro, deixe explicações em aberto. Por exemplo, "Aconteceu algo curioso hoje, te conto depois", ou "Tenho uma história para te contar, mas não agora." Segundo, use frases com emoção velada, dando um toque emocional sem revelar tudo, como: "O que você disse me lembrou algo que vivi há um tempo. Ri sozinha lembrando de ontem." Terceiro,
Não tenha pressa de responder. Dê tempo para que sua mensagem seja recebida e processada. Isso cria presença. E se você está se perguntando se isso é manipulação? Não. Manipulação é mentir. Isso é se comunicar com inteligência emocional, é proteger seu mistério, é dar espaço para que ele te imagine, em vez de já ter você totalmente decifrada toda vez que atende o telefone. Porque a mulher que se torna previsível na forma de falar perde impacto, mas a mulher que sabe escrever com intenção deixa uma marca duradoura. Lembre-se, não é a quantidade de palavras que define o efeito que você causa. A frase que mais fica gravada na mente de um homem é justamente aquela que nunca termina de se revelar por completo. Então, da próxima vez, não conte tudo. Deixe algo para ele descobrir, algo para perguntar, algo para buscar por conta própria. Porque uma vez que ele queira fechar esse círculo sozinho, você já estará instalada na mente dele e não vai ser nada fácil sair de lá. Quarta chave. Como estabelecer um limite e mantê-lo sem precisar brigar para que ele te respeite de verdade. Vou ser direta com você, porque alguém precisa dizer. Se você não traçar um limite claro, ele não vai te respeitar como você merece. E não é porque ele seja uma pessoa ruim, mas porque os seres humanos só valorizam aquilo que percebem como firme. Você pode ter um coração enorme, ser generosa, paciente, compreensiva, mas se toda vez que ele ultrapassa um limite, você só reclama sem agir de fato, sua palavra perde força. E chega um momento em que isso fica evidente. Ele começa a chegar atrasado sem avisar. Responde quando bem entende, faz comentários fora de hora. E você, em vez de tomar uma atitude, fica se desgastando emocionalmente, esperando que um dia, como mágica, ele mude. Mas o que não é corrigido tende a se repetir. E o que é permitido vira normal. E aqui está o ponto que você precisa entender. Um limite não é um aviso gritado. É uma decisão silenciosa que não precisa de anúncio, mas que acontece de fato. Foi isso que viveu Ambar. Uma mulher com uma história comum, mas com um despertar que mudou tudo. Ela conheceu um homem encantador, daqueles que sabem conversar, têm carisma, presença, atenção aos detalhes. No começo, tudo era perfeito. Mensagens constantes, respeito em cada gesto. Mas depois de alguns meses, começaram pequenos sinais. Um dia ele chegou 40 minutos atrasado sem avisar. Outro dia cancelou um encontro de última hora com uma desculpa fraca. Depois começou a fazer piadas sem graça, como se fosse engraçado constrangê-la na frente dos outros. Ambar falou sobre isso primeiro, explicou como se sentia. Isso me machuca, por favor me avise se for se atrasar, e não gosto quando você faz esse tipo de piada comigo. E o que ele fez? Pediu desculpas, mas voltou a fazer a mesma coisa. O problema não foi o que ela disse, foi o que ela não fez. Ele já tinha aprendido que podia ultrapassar a linha sem consequências. Que no fim ela sempre perdoava, sempre justificava, sempre o tratava igual. Até que um dia tudo mudou. Não foi briga, não foi ultimato, não foi cena, foi apenas uma frase. Naquele dia ele chegou atrasado de novo, quase uma hora, sem aviso, sem justificativa, e ao chegar com o sorriso de sempre disse: "E aí, vamos pedir algo para comer?" Ambar olhou para ele calma, sem raiva, sem lágrimas, e simplesmente respondeu: "Hoje não tenho tempo." E foi embora, sem gritar, sem explicar, sem chorar. No dia seguinte, ele escreveu, ligou, insistiu, e ela apenas respondeu: "Com respeito, você me tem por perto. Sem respeito, eu não estou aqui." E essa foi a última vez que ele a tratou como algo garantido. Percebe a importância disso? Ela não precisou fazer escândalo, nem dar 1000 chances. Apenas mostrou que também tinha limites. E quando um homem percebe esse limite, o respeito se ativa, porque o inconsciente masculino entende que existem regras e que se ele não as respeitar, fica de fora.
Isso muda o jogo completamente. Quero que você grave isso. Um limite não se discute, se estabelece, fica claro e se mantém. E quando você faz isso, ele não apenas passa a te respeitar, mas começa a te enxergar de outra forma, porque limites não apenas protegem, também dignificam. Uma mulher que conhece seus próprios limites transmite uma força que se sente sem precisar repetir. Eu mereço mais, em toda conversa, porque ela já demonstra isso através das atitudes. Então, como estabelecer um limite sem briga? Passo a passo. Primeiro, identifique o comportamento que você não vai mais tolerar. Não precisa ser algo grave. Se algo te incomoda, já é suficiente. Por exemplo, ele responde quando quer, chega atrasado sem avisar, some por dias e volta como se nada tivesse acontecido, faz comentários desagradáveis. Segundo passo, fale a verdade com calma, apenas uma vez. Por exemplo, se for se atrasar, me avise, não gosto de ficar esperando, ou não aceito esse tipo de piada comigo, me deixa desconfortável. Terceiro passo, se ele repetir o comportamento, haja sem discutir. Não escreva novamente naquele dia. Não saia se ele chegar atrasado sem avisar. Não responda normalmente se ele sumir e voltar como se nada tivesse acontecido. Não fique repetindo "não gosto disso" inúmeras vezes. Mostre isso através das suas atitudes. Quarto passo. Mantenha o limite, mesmo quando for difícil. Essa é a parte mais complicada, mas também a mais poderosa. Não recue por medo de afastá-lo, porque se um limite o afasta, é sinal de que ele nunca foi capaz de te respeitar de verdade. Você não está ali para educar ninguém, está ali para compartilhar sua vida com alguém que já entende o que é respeito. Carl Jung dizia que aquilo que não vira consciência se repete inúmeras vezes até te destruir. Se você não perceber que limites protegem sua dignidade, vai continuar suportando microagressões, pequenas humilhações, injustiças do dia a dia, achando que está exagerando. Mas o que parece pequeno hoje pode se tornar um peso enorme amanhã. E sua essência não veio ao mundo para ser pisoteada com um sorriso no rosto. Ela veio para manter sua luz acesa, mesmo quando os outros não souberem reconhecê-la. Olhe no espelho e se pergunte: estou estabelecendo um limite ou apenas tolerando falta de consideração? Porque se você não definir limites, ninguém vai fazer isso por você. E se você não se afirmar, ninguém vai te respeitar. Digo isso com toda sinceridade. A mulher que não precisa de explicações é justamente a que mais se respeita e a que eu mais admiro. Quinta chave: como reencontrá-lo sem perder seu valor, deixando uma marca que fica na mente dele. Existe uma cena que um homem não consegue esquecer. Uma cena que não tem relação com aparência, perfume ou sorriso. É aquela em que ele te vê presente, mas inalcançável. Te tem ali na frente, mas sente que não te tem por completo. Vivem um momento agradável, mas é você quem se levanta primeiro. Isso deixa marcas profundas, porque a maioria das mulheres, ao reencontrar alguém depois de um tempo, faz exatamente o oposto. Se apega, se entrega demais, fica excessivamente emotiva, quer resolver tudo num único encontro, confessa o que sentiu falta, pergunta: afinal, o que somos? E nessa ansiedade de se reconectar, acaba perdendo o próprio centro. E ele percebe isso, não fala, mas sente. E essa é exatamente a mensagem que o inconsciente dele recebe. Não preciso mais fazer nada. Ela voltou. E como já não existe mistério, nem urgência, nem distância, automaticamente deixa de existir valor. Aqui está a chave mais poderosa de todas. Um reencontro não serve para retomar o que era antes. Serve para deixar uma marca emocional nova. E isso se constrói com 3 elementos: presença, controle do tempo e um fechamento marcante. Melissa, uma mulher elegante, equilibrada e madura, entendeu isso perfeitamente. Ela tinha vivido algo assim. Havia química, atração, uma conexão real, mas ele não estava pronto. Depois de muita reflexão, Melissa decidiu se afastar, não por raiva, mas por dignidade.
E naquele período, reconstruiu sua própria vida. Retomou hobbies, voltou a praticar yoga, cuidou da pele, organizou sua rotina, não esperava por mensagens dele, não passava madrugadas vendo redes sociais, não vivia em compasso de espera. Até que um dia ele escreveu, e não foi uma mensagem qualquer. Foi uma que deixava claro que ainda estava emocionalmente envolvido. Ele disse: "Que tal tomarmos algo essa semana? Gostaria de te ver." E é aqui que muitas mulheres erram, porque assim que ele reaparece, abrem mão de tudo de novo, do espaço conquistado, e voltam como se nada tivesse acontecido. Mas Melissa não fez isso. Ela sabia que esse reencontro era um momento decisivo, e que quem se entrega por inteiro nesse instante é quem fica marcado. Então ela aceitou, mas com uma condição: apenas 1h30, sem prolongar, sem ficar até o fim da noite, sem se perder numa bolha emocional. Eles se encontraram num terraço agradável, com música suave e luz baixa. Ela chegou pontual, bem vestida, tranquila, com o olhar firme, sorriso leve e nenhuma ansiedade visível. Conversaram, relembraram momentos, trocaram olhares. Era claro que ainda existia algo forte entre eles, mas também era evidente que ela não era mais a mesma mulher de antes. E justamente no auge da conversa, ela olhou no relógio, se levantou com calma e disse: "Preciso ir. Já tinha outro compromisso à noite. Foi muito bom te ver. Vamos continuar essa conversa." E ele ficou ali, surpreso, emocionado, quase chocado. No dia seguinte escreveu: "Não consegui parar de pensar em você. Sonhei contigo. Podemos nos ver de novo?" E não foi mágica, foi estrutura emocional feminina bem aplicada. Agora ouça com atenção. O erro mais comum depois de um período afastado é voltar sem nenhuma estratégia, sem pausas, sem ritmo, sem consciência. E isso transmite ao inconsciente dele a mensagem de que não precisa fazer nenhum esforço, que você está ali, disponível, pronta para se entregar de novo. Mas quando você vive esse reencontro com leveza, sem se sobrecarregar, e sai dali na sua melhor versão, deixa uma marca que não se apaga, porque não foi ele quem decidiu o fim do encontro. Foi você, mesmo tendo ficado o tempo combinado. E é justamente isso que mexe com ele. Não é que ele não sinta nada por você, é que o inconsciente dele precisa sentir que tem que reconquistar você. E se você simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, está tirando dele essa chance. Então aqui vão os 3 pilares de um reencontro inesquecível. Primeiro, duração controlada. Um encontro de 60 a 90 minutos no máximo. Não fique até onde ele quiser, mesmo que esteja gostando, retire-se antes. Faça isso com leveza, não como castigo, mas como uma mulher que tem sua própria vida para viver. Segundo, tema emocional leve. Evite falar do passado, evite analisar o que aconteceu, evite perguntar se ele sentiu sua falta. Não tente redefinir a relação ali. O importante é que ele perceba que está diante de alguém que já não precisa de um desfecho definido. Terceiro, o fechamento. Não prometa um próximo encontro, apenas diga: "Vamos ficar em contato", e desapareça por 12 a 24 horas sem explicações. Esse vazio, essa pausa, esse silêncio dirá muito mais do que qualquer palavra. Carl Jung dizia que quando uma pessoa retira uma projeção, passa a enxergar o que antes não conseguia ver. E isso também vale para o amor. Quando você deixa de correr atrás da ideia de que ele vai voltar e simplesmente se mostra inteira, é ele quem começa a te enxergar como uma mulher nova. E essa nova versão de você, que sabe a hora certa de recuar, que não entrega tudo numa única noite, que sorri e se levanta, é quem se fixa de verdade no sistema emocional dele. Para concluir, agora você já entende. Não é o silêncio que o prende. É o tipo de mulher que decide usar esse silêncio para voltar para o próprio centro, em vez de usá-lo como punição. Não é a mensagem fria que o assombra. É aquela frase curta e simples que deixa um vazio emocional persistente. Não é a sua ausência física que o incomoda. É o fato de a vida dela ter seguido em frente sem ele, calma, organizada, com dignidade.
Porque quando ele percebe que você não está implorando amor e sim protegendo seu próprio valor, a cabeça dele para de achar que pode te perder tão facilmente. E nesse instante, deixa de te ver como uma opção e passa a te lembrar como uma perda que não quer repetir. Então não se trata mais de esperar que ele sinta sua falta. Trata-se de se tornar a mulher que, mesmo presente por pouco tempo, fica gravada na memória por dias. Se você se identificou com tudo isso, escreve aqui embaixo com convicção: não preciso correr atrás para ser inesquecível. Porque a partir de hoje, sua distância não vai significar ausência, vai significar impacto. E isso, meu amor, vale muito mais do que 1000 palavras. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E se sentir no coração que quer apoiar ainda mais esse espaço, pode se tornar membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos, como respostas prioritárias aos seus comentários e dúvidas psicológicas, participação nas decisões sobre os próximos vídeos e um acompanhamento mais próximo durante todo o processo de transformação. Mas antes de ir, vou deixar 2 vídeos na tela que com certeza você vai gostar. 2 reflexões valiosas. Te espero na próxima escolha. Como sempre, eu sou Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.